Um ensaio com droga experimental dá errado e os participantes do teste enfrentam um efeito colateral terrível em que morrem se adormecerem confinados em uma instalação isolada. Os sujeitos do teste de TREP lutam em meio ao pânico enquanto tentam escapar da instalação e, de alguma forma, conseguir se manter acordados. Uma instalação de pesquisa chamada Blackvolt Pharmaceuticals está conduzindo um ensaio de droga experimental chamado Fase 1 de testes clínicos. A Blackvolt Pharmaceuticals havia oferecido uma grande quantia de dinheiro para aqueles que se voluntariassem a se tornar sujeitos de teste, prometendo que esse experimento os ajudaria a entender melhor como um novo medicamento afeta o corpo antes de administrá-lo a pessoas com condições médicas. Várias pessoas se voluntariaram para se tornar sujeitos de teste, e uma delas é Cla, uma jovem que tem se virado sozinha por quase toda a vida e precisa de dinheiro. Clary chegou ao porão da instalação Blackvolt, onde o experimento seria conduzido, e foi direto ao quarto destinado às mulheres, deitando-se para finalmente descansar. Uma de suas colegas de quarto sentou-se na cama ao lado e se apresentou alegremente como Alison. Alison parecia uma boa garota, mas era falante demais e irritante para Cla, que só queria descansar. Clary estava prestes a dormir quando um anúncio ecoou nos alto-falantes dizendo para irem à sala de exames. Na sala de exames os sujeitos perceberam que não havia Wi-Fi nem sinal na instalação e ficaram decepcionados. A doutora Burke, a médica responsável por supervisionar o ensaio, entrou na sala e se apresentou. Ela reiterou que o ensaio clínico de fase 1 era para estudar a segurança de um novo medicamento chamado Abatin BRN4. Os participantes precisariam ficar na instalação por 5 dias no total sem qualquer comunicação com o mundo exterior e não poderiam sair de forma alguma. Também teriam que tomar doses do novo medicamento, iniciando em 25 mg e subindo até 85 mg, mas nunca mais do que isso. A doutora Burke informou que o ensaio seria duplo cego, um teste randomizado onde nem os participantes nem os pesquisadores sabem quem está recebendo qual tratamento. Isso ajuda a minimizar o efeito placebo e impede que os pesquisadores façam interpretações tendenciosas dos resultados. Ela garantiu que a dosagem era mínima e que tudo ocorreria bem, sem danos aos participantes. Depois ela saiu e deixou as enfermeiras entregando as doses. Os participantes eram constantemente monitorados para verificar efeitos colaterais, mas até então todos estavam normais. Porém, enquanto Cla estava deitada ouvindo Alison tagarelar, ela de repente sentiu vontade de vomitar e correu para o banheiro. No caminho de volta, esbarrou em Amir, um estudante de medicina que decidiu participar do ensaio para provar sua capacidade, já que havia se candidatado a um estágio de verão na Blackvolt Pharmaceuticals. Mais tarde naquela noite, Cla tentava dormir, mas por algum motivo estava tendo dificuldade. Ela saiu do quarto e foi à sala de convivência, onde encontrou outros sujeitos também incapazes de adormecer. Eles estavam preocupados, mas a doutora Burke garantiu que era apenas insônia normal e não seria problema. Por 30 horas seguidas ninguém dormiu, passando a maior parte do tempo na sala de convivência. Clary e Alison também se aproximaram nesse período. A doutora Burke ligou para os pesquisadores perguntando sobre as tomografias que enviará. Ela estava preocupada, pois acreditava que o medicamento estava atingindo diretamente o sistema nervoso central e causando inflamação cerebral séria. Ela tentou perguntar mais, mas como era um ensaio duplo cego, não poderia receber informações. O pesquisador perguntou sobre a segunda tomografia do sujeito número 7, e a doutora Burke esclareceu que havia apenas uma tomografia. As duas imagens haviam sido tiradas na mesma sessão. Burke expressou preocupação pela quantidade de crescimento em apenas um exame, mas o pesquisador ficou em silêncio até que uma nova voz surgiu. George Bannon, vice-presidente sênior de pesquisa, que demonstrou interesse ao ouvir sobre o crescimento. Após outra dose do medicamento, Clary foi levada para outra tomografia. Dentro do aparelho, Cla entrou em pânico ao lembrar um trauma de infância envolvendo ficar presa em espaços fechados. No dia seguinte, os participantes começaram a duvidar do experimento quando perceberam que a dose havia aumentado novamente, ultrapassando o limite de 85 mg. A doutora Burke entrou e garantiu que estava tudo bem. Disse que quem quisesse desistir podia sair, mas quem continuasse receberia um bônus de 30 mil euros. Todos ficaram animados com o valor, exceto Clary e Amir, que continuaram incertos. Na sala comum, celebraram o bônus e Alison pediu para dançar com Cla. De repente, todos começaram a se sentir exaustos, e logo depois vemos a doutora Burke observando-os preocupada. Ela ligou para George Bannon pedindo para interromper o ensaio,
pois o sistema imunológico dos sujeitos estava entrando em colapso, mas Bannon recusou e ordenou aumentar ainda mais a dose. Os sujeitos conversavam na sala enquanto Cla quase dormia, sendo despertada por Allison. As duas conversaram, mas um comentário de Clary ofendeu Allison, que se afastou. Amir entrou escondido no escritório da doutora. Burke acessou o computador e encontrou um pendrive, ficando chocado com o conteúdo. Cla percebeu que Allison estava imóvel, aproximou-se e viu que ela estava dormindo. Tentou acordá-la, mas Allison não respondia e sangue começou a vazar dos olhos, boca, nariz e ouvidos. Ela caiu no chão convulsionando até morrer. Paul verificou seus sinais vitais e confirmou a morte. A doutora Burke observava horrorizada. De repente, um alarme soou e o protocolo de confinamento foi ativado. Eles correram para a saída, mas a doutora Burke foi empalada pelos ferros do portão que se fechava. RY e Marcus tentaram ajudá-la, mas ela morreu após pedir desculpas. Amir correu até eles e percebeu que Clary estava fechando os olhos, agarrou seu rosto e avisou a todos para não dormirem, pois isso os mataria. Ele contou o que descobrira no computador. Nos últimos 4 dias seus cérebros estavam em sobrecarga e agora estavam entrando em colapso. Amir explicou que o portão só abriria quando o cronômetro fosse zerado, o que significava esperar no porão enquanto tentavam se manter acordados. Eles se prepararam para ajudar uns aos outros a não dormir. Amir disse para não tomarem estimulantes, usando a metáfora de um carro pegando fogo. Se ficassem acordados, ainda poderiam controlá-lo, mas estimulantes seriam como jogar gasolina nas chamas. Eles fizeram o possível para se manter acordados enquanto Amir monitorava o progresso. Ele começou a ter pequenas alucinações, como ver o corpo da doutora Burke sentar, mas logo percebeu que era apenas delírio. Enquanto isso, Cla ouvia vozes e achava algo estranho na parede pintada da sala. No escritório, descobriu que a Blackvold a escolhera de propósito, acreditando que ninguém se importaria se ela morresse no teste de alto risco. As alucinações pioravam, e Marcus foi o primeiro a sucumbir. Ele ouviu um assobio, seguiu o som, tudo ficou escuro, e ele morreu. O grupo encontrou seu corpo. Cla quase desmaiou, mas queimou a própria mão no fogão para acordar. Na sala comum, sugeriu quebrar a parede suspeita, mas atrás dela havia aço. Desanimada, foi até Amir e descobriu que era culpa dele o bloqueio. Seu acesso ao computador acionara um alerta. Amir ficou desesperado, mas Cla disse para ele compensar o erro ajudando o grupo. Amir teve uma ideia: envenenamento por iodeto de metila. Ele disse que isso simula um derrame isquêmico, interrompendo o fluxo de sangue ao cérebro e normalmente causando a morte, mas que, combinando iodeto de metila com TPA, talvez houvesse tempo para restaurar o fluxo sanguíneo graças ao efeito da droga experimental. RY, desconfiado, acreditava que Amir poderia estar trabalhando para Blackvold. Paul avisou Clary, mas então a energia caiu. Clary e Paul foram religar os fusíveis enquanto Cla lutava contra alucinações. Após a luz voltar, RY e os outros culparam Amir e o amarraram. RY queria torturá-lo para confessar. Amir falou sobre o plano do iodeto de metila, e Paul, mais racional, decidiu ouvir. Eles começaram a produzir o composto, e Clary se ofereceu para ser a primeira cobaia. Vanessa confrontou RY, dizendo que o viu desligar os fusíveis. RY admitiu que queria que Amir dormisse para provar que ele não havia tomado a droga. Vanessa prometeu ajudar, dizendo que sedaria Amir quando Clary estivesse distraída. Quando o iodeto ficou pronto, todos se reuniram para injetar a dose em Clary, deixando Amir sem vigilância. Vanessa se aproximou dele, mas entrou em alucinação ao ver seu próprio corpo caído. Em seguida, começou a sangrar e convulsionar até morrer. RY colocou o corpo dela na cama e encontrou um papel que culpava Amir pelo confinamento, deixando-o furioso. Enquanto isso, Clary voltou à parede pintada, começou a alucinar de novo, mas usou sais aromáticos para despertar. Ao bater na parede, percebeu uma sala secreta. Ela e Paul a arrombaram e encontraram uma porta de aço que parecia um elevador. Paul sugeriu fugir sozinhos, mas ouviram os gritos de Amir. Um RY furioso tentou matar Amir, mas este se soltou e o esfaqueou repetidamente. Quando Clary e Paul chegaram, Amir já havia perdido a sanidade. Ele os perseguiu com uma faca. Paul alcançou primeiro a sala secreta e decidiu abandonar Clary, entrando no suposto elevador. Ele começou a filmar um depoimento acreditando estar prestes a escapar e revelar tudo ao mundo, mas então descobriu que não era um elevador, e sim um incinerador. Ele gritou enquanto era queimado vivo.
Restava apenas um minuto para as portas abrirem. Clary e Amir brincavam de gato e rato, ambos exaustos e quase desmaiando. Eles caíram no chão, quase inconscientes, quando as portas abriram. Amir saiu cambaleando e foi recebido pela equipe da instalação. Ele achou que estava salvo, até ver uma arma. Clary estava a um segundo de desmaiar quando ouviu o disparo. Ela viu homens de branco vasculhando o local e encontrando o corpo de Amir. Ao ouvir os passos se aproximando, Clary espalhou sangue no rosto e se escondeu em um saco de cadáveres, fingindo-se de morta. Os homens levaram os corpos para fora da instalação para descartá-los. Clary se levantou, viva, e ao distraí-los fez o caminhão tombar. Depois do acidente, Clary foi levada ao hospital e o que aconteceu na Blackwood se espalhou pelas notícias. Mas a empresa não foi punida, toda a culpa recaiu sobre a doutora Burke, e a Blackwood Pharmaceuticals foi declarada inocente. Clary estava em estado crítico, com pouca chance de recuperação, enquanto o rádio transmitia o discurso de George Bennon dizendo que a Blackwood continuaria prosperando e nada os impediria. Os olhos de Clary se abriram.